quarentena passe logo. Vai passar, esperamos que ela passe o quanto antes para que todos possam voltar às suas atividades normais. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá, mais um início de noite. Muito obrigado por cada casa, cada família que está agora ao alcance da nossa voz, e que o Teu Espírito Santo possa estar visitando cada um agora, e que durante toda essa programação vidas possam ser edificadas e vidas possam ser também transformadas no poder do Teu Espírito e no poder da Tua Palavra, o que nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, qual é a síntese da nossa programação? É bem objetiva, é uma grade bem pequena, bem humilde, mas que possa estar ajudando a tua vida. Então a nossa programação, a síntese da grade, obviamente começa com uma oração. Nós vamos ter também mais 2 quadros novos aí, a cada dia a gente vai estar procurando melhorar aí as nossas programações. Então vamos começar com oração, vamos ter curiosidades bíblicas, leitura da palavra, músicas, curiosidades do mundo, homenagem aos aniversariantes do dia da nossa igreja, Igreja Batista Jardim América, em Itaguaí, frase de missionário e, obviamente, pregação da palavra de Deus. Então você, com certeza, vai ser muito abençoado e edificado aí ao ouvir, ao assistir, a estar junto conosco nessa programação. E vamos começar com as curiosidades bíblicas de hoje, né? São 2 apenas por dia. A gente vai estar passando para vocês aí, para vocês terem um pouquinho maior de conhecimento, não somente acerca da Bíblia, mas acerca da estrutura geral do nosso meio cristão. Então a primeira curiosidade, vamos lá? Você sabia que além de Sodoma e Gomorra, existiram 2 cidades que também foram destruídas com fogo e enxofre? Porque normalmente nós só temos, né, a ideia de que foram Sodoma e Gomorra. Normalmente a gente vai repetindo isso nas classes de escola bíblica, em pregações, mas não foram somente essas 2 cidades que foram destruídas pelo fogo e pelo enxofre. Depois você confira lá, Deuteronômio capítulo 29, versículo 23, foram mais 2 cidades, o nome delas Admá e Zeboim. Então, juntamente com Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim foram cidades também vizinhas, próximas ali, que foram destruídas também pelo fogo e pelo enxofre. A segunda curiosidade bíblica de hoje, 27 de março de 2020, no programa Quarentena com Cristo, é em relação ao livro de Isaías, não é? O livro de Isaías, ele assemelha-se a uma pequena Bíblia. Como assim uma pequena Bíblia? A começar pelos capítulos, né? Isaías ele tem 66 capítulos. E o interessante é que os 39 primeiros capítulos, né, tratam da história passada. Ou seja, dá uma analogia do Antigo Testamento, né? A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo, né? 39 no Antigo, 27 do Novo, e o livro de Isaías tem 66 capítulos, o mesmo número de livros da Bíblia, e os 39 primeiros capítulos de Isaías falam da história passada, e os 27 restantes apresentam promessas do futuro. Por isso que Isaías é um dos livros mais messiânicos da Bíblia. Então, diante dessas curiosidades bíblicas, eu espero que você tenha aprendido mais alguma coisa acerca, né, das palavras de Deus e também do nosso meio cristão. Então vamos para a nossa primeira leitura da palavra de hoje, leitura da palavra, ainda não é a pregação, então por favor abra a tua Bíblia aí, você que está em casa, reunido aí com seus familiares, amigos, abra a tua palavra de Deus aí através do smartphone ou qualquer outra plataforma digital, abra a tua Bíblia aí, livro de João, a Evangelho de Jesus segundo escreveu João, o capítulo é o de número 14, João 14, nós vamos estar lendo versículos de 1 a 6 e depois nós vamos estar fazendo a leitura do versículo de número 21, amém? Ok, vamos lá? Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 14, versículos de 1 a 6 e depois o versículo 21 diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Versículo de número 4 diz: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para finalizar, o versículo 21 diz o seguinte: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Então que você possa estar aí recebendo e assimilando também essa palavra nesse tempo aí difícil, complicado. O início do texto diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essas são as palavras do Senhor Jesus para a nossa meditação do início desse programa do texto. Como falamos anteriormente, você pode nos ajudar aí para que a gente possa alcançar aí os mil inscritos no link que está aí aqui logo à minha direita, para que a gente possa também ter um canal de transmissão no YouTube. Então, se você puder nos ajudar aí, nos abençoar, compartilhe aí, peça a parentes, amigos, para que a gente possa o quanto antes alcançar esse número aí e poder transmitir também esse programa através do YouTube, ao vivo, né, obviamente. E o telefone para o teu contato é 965-141-08, código de área 21. Se você tiver alguma dúvida em relação ao link aí para nos ajudar em relação ao programa, você pode passar aí a ligar para nós ou então enviar uma mensagem via WhatsApp. E a pergunta que não quer calar, né? Como é que você está aí nessa quarentena, né? Em especial os membros da nossa igreja? Com certeza, né, muitos com saudades, né, de estarem reunidos, de estarmos juntos, de congregarmos, dos cursos, dos departamentos da igreja. Hoje é sexta-feira, né, semana já está indo embora. Amanhã, sábado, domingo, dia do Senhor, e novamente, né, nós vamos estar, né, restritos aí a aglomerações de pessoas. Então, no próximo domingo, né, o culto será transmitido ao vivo pelas plataformas, mas será somente com os nossos irmãos da técnica e os nossos amados irmãos do grupo de louvor Alfa e Ômega. E na escola bíblica pela manhã, mesma forma, a gente vai estar aqui ministrando a EBD de 9 às 10 e logo depois das 10 às 11h15, 11h30, o culto matutino e às 19 horas o culto vespertino. Então você é o nosso convidado aí desde já, anunciando, porque alguns talvez tenham pensado que dia 29 já ia ter culto público. Então, irmãos, ainda essa semana não. Então, que você possa ainda ter paciência, perseverança em ficar em casa aí e obedecendo aí as leis, né, do nosso governo e também da Organização Mundial de Saúde. E a pergunta, né, como é que você está passando aí esses dias em casas, né? As esposas aí com os maridos em casa, como é que estão? Que não estão muito habituadas, né? Um homem sai para trabalhar todo dia, os homens também dentro de casa, como é que eles estão aí ociosos, né? Sem saber o que fazer, os jovens. Dá uma dica aí. Eu estava pensando nisso hoje, então vou dar uma sugestão para você. Vou começar pelos jovens aí. Dá uma olhadinha aí no teu quarto, no teu guarda-roupa, aproveita para dar uma geral, um faxinão aí, separar algumas coisas que você não usa mais para doar. E os homens também, os maridos, uma sugestão, né? Quanto tempo tem aquela gambiarra lá que a tua esposa pediu várias vezes para você ajeitar e você não teve tempo? Então aproveita para ajeitar aí todas as gambiarras aí que talvez esteja precisando aí de um ajuste. Então aproveita esse tempo em casa aí, vai fazendo alguma coisa aí para ajudar, né, a esposa que durante um tempo você trabalhando, obviamente, para trazer o teu sustento para casa, não teve possibilidade disso, tá certo? E além disso, obviamente, vamos continuar orando, vamos continuar aí suplicando ao nosso Deus para ter misericórdia, não somente da nossa nação, mas desse planeta,
para que os cientistas, os pesquisadores descubram logo, né, uma vacina contra esse vírus e que também passe essa fase aí para que todos possam voltar às suas atividades diárias e também, obviamente, voltar para as coisas relacionadas ao reino de Deus. Amém? Então vamos agora para as nossas curiosidades do mundo, né? Nós falamos anteriormente 2 curiosidades da Bíblia e agora vamos falar 2 curiosidades do mundo. Primeira delas, você sabia que as 3 famílias, interessante isso aqui, as 3 famílias mais ricas do mundo possuem uma fortuna superior à soma das riquezas dos 40 países, ou melhor, 48 países mais pobres do mundo? Ou seja, 3 famílias detêm riqueza que podem, obviamente não tem como acontecer isso, mas poderiam comprar 48 países mais pobres do mundo, porque a riqueza que eles têm é superior à soma das riquezas desses 48 países mais pobres do mundo. Que coisa, não? Uma quantidade ínfima detém milhões, enquanto milhões e bilhões estão passando necessidade e fome nesse mundo. Uma outra curiosidade também do mundo, só para você ficar aí mais, né, desenvolver um pouquinho mais da tua mente aí, é em relação ao nosso sistema solar. Interessante isso aqui também. O único planeta do nosso sistema solar, todos nós estudamos isso, né, primário, secundário aí, e anteriormente nós tínhamos 9 planetas, né, só que Plutão foi rebaixado a um planeta anão, um planeta nanico aí pelos cientistas. Então atualmente nós temos apenas 8 planetas. E qual a curiosidade? O único planeta do nosso sistema solar que não tem nome de um deus da mitologia greco-romana é o nosso planeta, que é Terra. Então todos os outros 8 planetas do nosso sistema solar têm nome de deuses da mitologia greco-romana. Quais são eles? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Interessante, né? O único planeta que não tem nome de deuses da mitologia greco-romana é o nosso planeta, é o planeta Terra. Por que será? Né? Já parou para pensar nisso? Será porque lá no livro de Gênesis a Bíblia diz que Deus, né, formou o homem do pó da terra, o que ele criou, a terra? Não é algo para a gente pensar, né? Interessante isso aqui. Então vamos também conhecer os nossos aniversariantes de hoje. Os nossos aniversariantes de hoje, sexta-feira, né, final de semana, chegando, dia 27 de março, nós temos membros da nossa igreja relacionados aqui, pelo menos efetivados, 2. A nossa irmã Jaldenira Maria Torres de Souza, a nossa irmã Jô e o nosso irmão Paulo Alves Machado estão hoje completando mais um ano de vida. Então, que o Senhor possa estar te abençoando, Jô, te abençoando, Paulo Alves, juntamente com toda a tua casa e com toda a tua família. E você também hoje que está aniversariando, nesta data, que você possa também se sentir abençoado e agraciado, e vamos orar também por você que está hoje completando mais um ano de vida. Além de estarmos orando pela Jô e pelo Paulo Alves, nós queremos orar também por você hoje, que está completando mais um ano de vida e quem sabe também mais um ano de casamento, mais um ano de vida conjugal. Então vamos pedir a Deus para que Deus continue abençoando você, te dando saúde, te dando paz, te dando condições de você seguir em frente, seguir adiante em meio a essa turbulência, em meio a esse vendaval todo que logo, logo vai passar. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela nossa irmã Jô, pelo nosso irmão Paulo Alves, que hoje completa mais um ano de vida. Continue abençoando a sua casa, a sua família e também aqueles outros irmãos que estão ao alcance da nossa voz e outros também que não pertencem a uma igreja, que hoje estão completando mais um ano de vida. Nós te agradecemos por eles, que eles também sintam-se abençoados por ti, protegidos, guardados, e aqueles também hoje que completam mais um ano de casamento, que só venha estar multiplicando cada vez mais essa data e que esse casal continue sempre firme nos santos laços do matrimônio. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos agora para a frase do dia
de missionário, né? Cada dia nós vamos estar também proferindo uma frase. A nossa igreja é sabedor de todos que aqui congregam, que é uma igreja missionária, é uma igreja que se preocupa com a evangelização, com missões, tanto é que isso faz parte, né, do DNA, vamos dizer assim, da nossa igreja, desde a fundação, desde a organização. Nós temos um tripé da missão: adoração, evangelização e edificação. E assim, vamos estar a cada programa trazendo aqui para você refletir frase de um missionário. E a frase de hoje é do missionário David Livingstone, que viveu de 1813 a 1873. David Livingstone disse o seguinte: Deus teve um filho, um único filho, e fez dele um missionário. Vou repetir aqui a frase do missionário David Livingstone. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. O que nós entendemos com isso, né? E de acordo com a Bíblia, que o primeiro missionário, o primeiro a fazer missões foi Deus, né? Quando a Bíblia diz que ele enviou o seu filho, enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, missões, se você não sabe, você que está ao alcance da nossa voz aí, evangelização, o ato de missões, de se importar com os perdidos, partiu de Deus. Então, o primeiro missionário é o nosso Pai, o nosso Senhor, que enviou Jesus para cumprir a obra de missões. Jesus vai enviar os seus apóstolos, que depois vão enviar os discípulos dos apóstolos, e assim chegamos até hoje, onde nós também temos essa prerrogativa de fazer missões, de evangelizar, seja em casa, seja em família, seja no trabalho, onde quer que seja. O Senhor espera isso de nós, porque a única forma de nós realmente cumprirmos com o ID do Senhor, Ele espera isso de nós, para que essas pessoas que andam aí turbadas, atribuladas, sofrendo, passando por adversidades emocionais e principalmente espirituais, porque o príncipe da paz é Jesus, ele veio, habitou no meio de nós, e ele é o único que pode dar para nós paz perfeita. Então, que você pense e reflita sobre isso. Ok, estamos de volta com o programa Quarentena com Cristo. É um momento da nossa igreja e de muitas igrejas, né? Boa parte da igreja evangélica no Brasil está nessa nova fase aí de transmitir os cultos através da internet, através das plataformas digitais. E queremos aproveitar aqui para solicitar que você comente, passa uma mensagem para nós pelo WhatsApp, para saber como está chegando aí a programação, dê sugestões, tá? Você é livre aí para poder falar, uma experiência nova, né? Nós não tínhamos prática dessa transmissão ao vivo, e por isso nós estamos apenas no 3º programa, Quarentena com Cristo. O nome Quarentena com Cristo, obviamente, está relacionado a esse momento de quarentena, e assim que passar a quarentena, a gente vai voltar às nossas atividades normais. Obviamente não vai dar para poder fazer essa transmissão todos os dias de 19 a 20 horas. O telefone para você fazer contato, mandar mensagem, comentários, código de área 21, telefone 965-141-108. E também você pode nos ajudar a termos um canal no YouTube para também ampliar aí essa transmissão. O link está aqui à minha direita, tá? Tá passando aí o link à minha direita, e que você possa nos ajudar aí e pedir outras pessoas também. São 1000 assinaturas que o YouTube pede, então quanto antes a gente conseguir, o quanto antes a gente vai entrar também nessa plataforma digital aí. E outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, antes da pregação da palavra, antes da mensagem que Deus colocou em nosso coração para compartilhar com todos vocês esta noite, é sobre o decreto do presidente, incluindo igrejas, né, não somente igrejas evangélicas, mas todas as agremiações religiosas do Brasil, não importa a religião, né, seja budismo, catolicismo, shintoísmo, islamismo, não importa. O decreto dele envolve todas as igrejas, todas as religiões, em relação a incluir naqueles que não precisam ser fechados nesse período aí de quarentena. Então, cabe esclarecer aqui que esse decreto não é para que novamente as igrejas possam
ter culto, ter aglomeração de pessoas, porque senão vai entrar aí na contramão da orientação aí da Organização Mundial de Saúde. Então é somente para que as igrejas não fiquem fechadas, tá certo? Então só para um esclarecimento aí, porque o decreto anterior não permitia que nenhuma crença, nenhuma religião, nenhum templo religioso ficasse aberto. E nós temos um tempo aí que às vezes as pessoas precisam chegar em pedir uma oração ou marcar um gabinete, alguma coisa assim, está desesperado, está precisando de um socorro, de uma ajuda, e vai fazer como se as igrejas, os templos estão todos fechados aí. Então, as atividades regulares também de algumas igrejas foram cessadas. Algumas igrejas chegaram a ser fechadas, né, pela polícia em algumas cidades. Então, por isso, desse decreto do presidente, tá, incluindo aí templos religiosos, religiões, para que pudesse fazer parte também de atividades essenciais do dia a dia aí. Então, o nosso presidente preocupado aí com a vida espiritual do povo brasileiro também. Então, fica esclarecido, não é uma autorização para fazer culto, aglomerações, e é basicamente para que as igrejas não fiquem fechadas nesse período aí. Então, feito o esclarecimento, porque alguns irmãos já nos passaram mensagem procurando saber, domingo então já vai ter culto, vamos poder cultuar, vamos poder estar junto. Não, vamos continuar, tá, com as orientações aí do Ministério da Saúde e com os órgãos governamentais aí para manter essa quarentena aí. Assim que os órgãos governamentais liberarem, obviamente as igrejas vão estar retomando suas atividades externas de culto público, ok? Então vamos para a mensagem de hoje, aquilo que Deus colocou em nosso coração. E hoje nós vamos meditar juntos com o último livro da Bíblia, né? Último livro da Bíblia, último capítulo da Bíblia, nos últimos versículos da Bíblia. Nós vamos ver o que Deus tem para nós. Então nós estamos vivendo tempos, né, apocalípticos, a gente pode dizer assim, ainda não é o fim. Alguns estão já talvez especulando aí que já é o fim, mas não é o fim. De acordo com o nosso entendimento, né, nós estamos aí vivendo o princípio das dores. Deus tem dado sinais aí nos quatro cantos da terra, nítidos, claros, latentes. Só não enxerga quem não quer enxergar. Então Deus vem sinalizando aí, vem mostrando que o tempo está próximo, está bem próximo a vinda do Messias, bem próximo o tempo, tá, do juízo da humanidade. Então Deus tem sinalizando. Por quê? Porque a Bíblia diz que, como diz João, o evangelista, o apóstolo, que Deus não quer que nenhum ser humano se perca, mas que todos alcancem salvação. Então Deus vem sinalizando de várias formas, diversos modos aí, em tantos países, mas parece que o ser humano não conseguiu enxergar. Então isso é mais um sinal, tá? Esse vírus aí é mais um sinal que agora global, não tem como ninguém dizer, né? Invade o planeta todo, então não tem como, até aqueles céticos agora já podem reconhecer que realmente estamos vivendo aí a períodos apocalipse de princípio das dores. Então vamos para o último livro da Bíblia, no último capítulo, nos últimos versículos, e vamos ver a última revelação dada a Deus, a nós, através de João, o apóstolo, o único que permaneceu vivo de todos os apóstolos de Jesus. Todos eles foram mortos, martirizados, né, decapitados. E o único que Jesus fez a promessa que iria morrer de velhice foi João, e realmente ele aconteceu. Ele já morreu de idade avançada na igreja de Éfeso, e ele então é o autor desse livro, o último capítulo e as últimas revelações de Deus através do Espírito Santo ao João, apóstolo. Então nós vamos observar aqui, antes de adentrarmos realmente nos versos, vamos observar aqui logo de início 4 afirmações vindas da parte de Deus para nós. 4 afirmações vindas da parte de Deus para nós acerca do fim dos tempos. A primeira delas, está com a Bíblia aberta aí? Já abriu a Bíblia? Apocalipse capítulo 22. Então, último livro, último capítulo e últimos versículos, né? As últimas revelações de Deus para nós. A revelação nós entendemos que terminou aqui no livro de Apocalipse, cessou aqui a revelação de Deus. Então, qualquer lugar que você vê algum líder, algum pregador, a revelação agora não esquece. A revelação cessou aqui, o cânon bíblico fechou-se em Apocalipse, tá, com os 66 livros, não existe mais nenhuma revelação. Agora,
o que temos é iluminação, tá? Para interpretar aquilo que já foi revelado por Deus. Então, 4 afirmações vindas da parte de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 7, a parte A. Acompanhe comigo a primeira afirmação da parte de Deus acerca dos tempos que estamos vivendo, tá? Acerca do prenúncio da vinda de Jesus, acerca dos princípios das dores. A Bíblia diz que o princípio das dores estaria anunciando, seria o prelúdio da volta de Cristo, tá? Para realmente buscar a sua igreja, buscar a sua noiva e realmente dar um basta aí na ação satânica, demoníaca, do diabo no mundo. Então vamos lá, Bíblia aberta, capítulo 22, versículo 7, a parte A. Olha a primeira advertência, o primeiro alerta que João, o apóstolo, traz para nós através da palavra de Deus. Vamos lá? Diz o seguinte, capítulo 22, versículo 7, somente a parte A. Eis que venho sem demora. Então está registrado aqui, porque alguns, eu vejo falar tanto que Jesus vem, tá? Já se passaram 2000 anos, a gente já pregou isso aqui, tá? Acerca de, o próprio 1 de Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então a gente está vivendo aí um tempo, tá? Que eu entendo que a nossa geração, se não a próxima, eu acredito que talvez a nossa geração vai ser a geração que vai ver, presenciar a volta do Messias. Se não for a nossa, com certeza será a próxima, porque os sinais estão se cumprindo de uma maneira muito rápida, as coisas estão acontecendo assim muito rápidos, né? Algumas gerações passadas os sinais eram intermitentes e largos, né? Passavam-se 50, 100, às vezes 200 anos, aí vinha um sinal. Não, a nossa geração, a geração contemporânea está vendo sinais aí muito rápidos, muito rápidos. Então, voltando aqui, as 4 afirmações vindas da parte de Deus para nós acerca aí do Messias, é o versículo 7, eis que venho sem demora. Versículo 10, a parte B, acompanhe comigo, vamos para o versículo 10 aí, acompanhe você na tua Bíblia aí junto comigo. Versículo 10, a parte B, diz o seguinte, o tempo está próximo. Então, final do versos 10, mais uma vez escrito, o tempo está próximo. Outro versículo, versículo 12, logo no início aí do versículo 12, a parte A, mais uma vez escrito, mais uma vez repetido, eis que venho sem demora. Versículo 20, lá no finalzinho, o último versículo da Bíblia, tá? A parte B diz o seguinte, versículo 20, certamente venho sem demora. Então nós temos aí 4 afirmações subsequentes no capítulo 22 acerca da vinda do Messias, acerca do tempo do fim. Então essas afirmações vão se juntar também ao clamor, a 2 clamores. Essas afirmações vão se juntar a 2 clamores. Que clamores são esses, pastor? O clamor do Espírito Santo e o clamor da noiva. Vamos conferir comigo? Capítulo 22, versículo 17, a parte A diz o seguinte, o Espírito, né, o Espírito Santo de Deus, e a noiva, a igreja dizem o quê? Vem. Então esses clamores vão se juntar ao clamor do Espírito Santo e o clamor da igreja, o clamor da noiva, dizendo, versículo 17, a parte A, e o Espírito e a noiva dizem, vem, ok? Então vamos agora aos versos finais, né, da Apocalipse de número 22. Então vamos ficar aí, tratar aqui um por um. Então vamos focar aqui nos acontecimentos dos sinais do fim, que o texto de Apocalipse 22 revela para nós. Amém? Então vamos à pregação da palavra, vamos à meditação verso por verso. Nós gostamos assim de ministrar a palavra de uma maneira, né, responsiva. Então vamos ao versículo, a partir do versículo 6, capítulo 22, ok? Acompanhe comigo aí. Capítulo 22, a partir do versículo de número 6, lemos o seguinte. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então observa aqui, tá, que o capítulo 22, é o último capítulo, os últimos versos, João
recebe essa revelação na ilha de Patmos, e aqui o Senhor Jesus, ele vai ministrar a João para que ele ministre a igreja e para que essas palavras fiquem gravadas e registradas e pudessem chegar a nós até hoje. Então o versículo 6 diz que essas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Até porque Deus não é, como diz um texto, não é homem que minta. Então a palavra de Deus, ela não é filosofia, ela não é histórica, ela é verdade plena. É Deus se revelando a nós. Nós só iríamos conseguir saber tudo acerca de Deus, acerca do pecado, de eternidade, morte, vida, céu e inferno, Jesus, Satanás, bem e mal, através da palavra de Deus, da revelação de Deus. Então o capítulo 22 encerra-se com a revelação dizendo o seguinte: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então tudo que nós lemos, não somente em Apocalipse, mas em toda a Escritura, de Gênesis para cá, nós precisamos entender que elas são fiéis e elas são verdadeiras. Então não há sombra de dúvida acerca do registro que Deus deixou para nós dentro da sua palavra. Ainda no versículo 6 nós lemos o seguinte: o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Então esse mesmo Deus que lá atrás, através do Espírito Santo, revelou seus profetas para que escrevessem, registrassem, tanto os profetas menores, maiores, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, etc. e tal, todos esses homens e mulheres do Antigo Testamento, a eles foi revelado, tá, a palavra através do Espírito. Então ele vai dizer mais aí no verso 6, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então aqui João, na ilha de Patmos, ele recebe a visita ali de um anjo e depois ele vai receber a visita do próprio Senhor Jesus para revelar a ele acerca das coisas que em breve estariam para acontecer. Breve porque, como eu falei, para Deus 1000 anos é um dia, numa analogia, e um dia é como 1000 anos. Então, de João, do início, tá, aqui na ilha de Patmos, dessa revelação até agora, nós temos aí 2000 anos, tá? Então 2 dias se passaram acerca dessa revelação. Então estamos bem próximos aí. Versículo 7 diz o seguinte, uma afirmação que recebemos aqui da parte de Deus para nós: eis que venho sem demora. Então o Senhor Jesus está sinalizando aí, Deus está sinalizando nos 4 cantos da terra esses sinais, o prelúdio aí, o princípio das dores, que está anunciando que ele, o Messias, o Mestre, vem sem demora. Ele vai dizer mais aí no verso 7, acompanhe comigo: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A palavra bem-aventurado significa feliz, não de uma forma alegre, temporária, transitória, feliz, continuadamente feliz. Então o crente ele não tem insights de alegria, ele é feliz. É o que diz Abacuque lá, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja gado nos campos, tá? A Bíblia diz que nós somos felizes no Senhor, porque nós somos felizes no Deus da nossa salvação, porque tudo isso aí vai ficar para trás, dinheiro, status, luxo, riqueza, ninguém vai levar isso para a eternidade, até porque o próprio livro de Apocalipse diz que olhos humanos nenhum viu, ouvido nenhum humano viu, né? Aquilo que Deus revelou a João no Apocalipse, algo transcendente. Ele tentou fazer uma analogia do céu, porque é incomparável a qualquer coisa que nós já vimos e ouvimos aqui. Então, voltando ao texto bíblico, diz aqui que nós precisamos guardar as palavras da profecia deste livro. Versículo 8, caminhando no texto, diz o seguinte: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então vamos com calma aqui meditar nesse versículo de número 8, onde João diz o seguinte, que ele não somente ouviu, mas ele viu. Então João não teve somente som, ele teve imagem. Então ele não somente ouviu, ele viu. Então ele foi revelado som e imagem acerca dessas coisas. Então quando ele ouve e vê, a Bíblia diz que ele vai se prostrar aos pés do anjo que havia lhe conduzido e mostrado essas coisas no céu. Então, quando ele vai prostrar-se aos pés dos anjos para adorá-lo, a gente vai ver que ele vai receber aqui uma reprimenda do anjo, né? Uma repreensão do anjo, porque adoração é só a Deus. Então, só Deus é digno de ser adorado, reverenciado e exaltado. Então, você que tem demonstrado aí a sua adoração, reverência a qualquer outro Deus, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, não existe outro Deus. Fizemos menção aqui
acerca das curiosidades do mundo, né? Falamos dos panteão dos deuses, um pouquinho dos deuses gregos e romanos aqui, que a história diz. Tem os deuses egípcios, tem os deuses celtas, então praticamente todas as religiões têm os seus deuses. Então quero que você entenda o seguinte, tá? Deus só existe um Deus. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Moisés viveu num panteão de deuses egípcios, 3 centenas de deuses. E quando ele vai ver aproximar daquela sarça ardente, ele vai fazer pergunta quando Deus dá a missão para ele, para libertar a nação de Israel do cativeiro egípcio de 430 anos. Ele faz a seguinte pergunta: em nome de que Deus que eu vou? E Deus responde para ele ali, através daquele momento transcendente naquela sarça ardente: eu sou o que sou. Ou seja, não tem outro Deus, ele é o único Deus. Então aqui aprendemos no versículo 8 que a adoração somente a Deus. Então versículo 9, vamos ver o que está escrito aqui, a reprimenda do anjo, né? Então ele me disse, o anjo: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Então aqui o anjo vai dizer que ele é conservo nosso, ou seja, ele foi criado assim também como nós fomos criados por Deus. E ele vai dizer mais uma vez, tá, que nós precisamos guardar as palavras desse livro. Mais uma vez o anjo pede, tá, ele praticamente traz para nós o seguinte: quer ter vida eterna, quer ter perdão, quer ter salvação, guarda as palavras desse livro. E ele termina dizendo o seguinte: adora a Deus. Adora a Deus. A gente vai ver algo semelhante também, vamos voltar um pouquinho aí, tá? No capítulo 19, versículo 10, diz o seguinte, volta aí, vira a folha da tua Bíblia aí ao contrário, retorna aí, 19:10. Prostrei-me ante os pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, aqui no versículo 19, novamente nós vamos ver, tá, o anjo declarando que nós devemos adorar somente a Deus. Próximo verso, versículo 10, nós vamos estar lendo o seguinte: disse-me ainda, versículo 10, do texto que nós lemos: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não selar é o quê? Não fechar, não guardar, não reter, tá? O texto aqui é bem claro. Mais uma vez, a repetição, tá? O tempo está próximo. E aqui no versículo 11 nós vamos ver a revelação de coisas que estamos hoje presenciando nos 4 cantos desse planeta Terra, tá? E por isso a gente não precisa ficar assustado, chocado, com tanta maldade, com tanta coisa ruim, com tantas coisas negativas acontecendo. Por quê? Vamos ao versículo 11 da revelação de Deus dos últimos tempos, do prelúdio, princípio das dores. Versículo 11 diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça. Então, querido, não espere justiça de homens, tá? Não espere justiça de homens, tá? O sistema judiciário praticamente, né, desse planeta todo aí, você está aguardando justiça de homens? Não espere justiça de homens, tá? Nós devemos confiar e esperar somente na justiça de Deus. Então essa é a primeira coisa que ele coloca aqui: continue o injusto fazendo injustiça. Então não é somente o sistema governamental que é injusto, as pessoas são injustas, o ser humano é injusto. Então não espere justiça de homens. Ainda vamos ver o seguinte, versículo de número 11: continue o imundo sendo imundo. Então aquelas pessoas, tá, que andam com práticas de imundície, tá, de prostituição, de vício, de coisas imundas, terríveis, nojentas, das trevas, da escuridão, a Bíblia diz que só Jesus, se Jesus não entrar, eles vão continuar praticando esse tipo de imundície. Então por isso que ele vai dizer: continue, tá, o imundo sendo imundo. E ainda ele vai dizer o seguinte, agora para a outra parte, aqueles que querem mudança, aqueles que querem uma nova vida, aqueles que querem ser nova criatura, aqueles que querem nascer de novo. Ele vai dizer o seguinte: o justo continue na prática da justiça. Então nós que fomos justificados no sangue de Cristo Jesus, devemos continuar praticando justiça, devemos continuar exercendo a Bíblia. Ainda ele vai terminar dizendo, versículo 11, dizendo o seguinte: o santo
continue a santificar. Se nós somos santos, separados do mundo para a honra e glória de Deus. Mais uma vez, versículo 12, tá? O texto diz o seguinte para nós. Terceira revelação, terceira vez. Tá? Versículo 7 diz que venho sem demora. Versículo 10, o tempo está próximo. E agora versículo 12, de novo, Apocalipse 22, declarando, eis que venho sem demora. Então Deus está sinalizando de diversas formas aqui no capítulo 22, é o último livro da Bíblia, tá? Que o Senhor, a vinda dele está próxima. E o que ele tem para nós? E comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Ou seja, seremos julgados por aquilo que fazemos e seremos julgados também por aquilo que deixamos de fazer. Então todos serão julgados, até os justos serão julgados. Porque tem gente que acha que crente não vai ser julgado, nós seremos julgados também, tá? Para receber o galardão. E a Bíblia diz que nós seremos julgados por aquilo que fizemos e deixamos de fazer. Versículo de número 13 diz o seguinte, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tá, o Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné, grego comum da época. E essa palavra alfa e ômega, para aqueles que não sabem, alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Então ele está dizendo aqui, novamente ele vai completar, que ele é o primeiro e o último. Tá? Ele é o princípio e o fim. Então tudo emana dele, por ele e através dele, como diz João. Versículo de número 14, nós vamos estar lendo o seguinte, bem-aventurados. Então aqui é plural, quer dizer que cabe a todos aqueles que querem. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, aqueles que foram salvos no sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz que nós salvos, você salvo, nós salvos, nós somos o quê? Bem-aventurados. Então, meu irmão, você é um bem-aventurado. Então, minha irmã, você é uma bem-aventurada. A Bíblia diz isso para nós. E você que ainda não aceitou a Jesus, ainda que não teve as suas vestes lavadas, né? Vestes aqui é no sentido espiritual, vestes brancas, purificação, você que ainda não foi purificado no sangue de Cristo, você que ainda não pediu perdão, não se arrependeu, não confessou, hoje Deus está te dando mais uma oportunidade, nesse momento aí que você está em casa, você está repensando a tua vida, tá? A gente vai entender aí que a vida é um sopro, tá? Nós somos frágeis demais, o vírus aí está jogando o planeta Terra aí quase de joelhos, né? Então é para a gente entender quão frágil é o ser humano. Então você que se achava muito forte, muito isso, muito aquilo, então é esse sinal aí desse vírus está dizendo quão frágil é a estrutura humana, quão frágil é a estrutura humana. Então, para você repensar aí e reavaliar e meditar nessa palavra, onde diz, versículo 14, a gente está caminhando já para o final, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. No versículo 15 nós vamos ver que nem todos serão salvos. Tá? Nem todos. A Bíblia diz que o caminho é apertado, a porta estreita, tem gente alargando aí caminho, alargando porta, mas a Bíblia diz que há um grupo que vai ficar perdido. Tá? Há um grupo que vai para o outro lado. Vai para onde? Vai para as trevas, vai para o braço do demônio lá, vai para o inferno, que não foi preparado para nós, somente para diabos e seus demônios que se rebelaram contra Deus e foram expulsos da presença de Deus. Então esses que vão ficar fora do céu, eles vão para esse lugar, tá? E quem são esses que vão ficar fora? A Bíblia diz no versículo 15 que fora ficam quem? Os cães. Cães aqui são pessoas de caráter vil, é aquele ser humano que já acorda pensando no mal, passa o dia maquinando o mal, dorme maquinando o mal e vai praticar o mal diuturnamente. Então essas pessoas são chamadas na Bíblia de cães, pessoas de caráter vil, maligno na sua natureza, tá? Pessoas que só pensam em fazer o mal, idealizam o mal e praticam o mal. Então esse tipo de pessoas a Bíblia os chama de cães, eles vão ficar fora. Fora também do céu vão ficar quem? Os feiticeiros. Então todos aqueles que praticam magia negra, feitiçaria,
tá? Essas maluquices aí que muita gente tem seguido aí nesse mundo afora. A Europa tem se tornado esse país, tá? Esse continente onde as pessoas estão dando ouvido a esses feiticeiros aí. Então esses feiticeiros, a Bíblia diz que eles vão ficar fora. Fora também vai ficar quem? Diz o texto bíblico aqui no versículo 15, os impuros. Então a Bíblia diz que os impuros no versículo 15 vão ficar fora. Então aqueles impuros que praticam todo tipo, né, de atrocidades aí, ética, moral, tá? Práticas imorais, de homossexualismo, lesbianismo, tá? Sexo com cães, com animais, com isso, com casando-se com robô, com não sei o que, é toda essa geração promíscua aí. A Bíblia diz que eles vão ficar fora, esses promíscuos aí, tá? Impuros. Fora também vão ficar quem? Os assassinos, ou seja, aqueles que cometem crimes. Fora vão ficar também aqueles que são idólatras, aqueles que colocam Deus, tá, em segundo, terceiro, quarto planos, vão adorar qualquer coisa que você adore e coloque no pé de igualdade com Deus. Isso é idolatria. Então Deus deve ser exaltado e adorado acima de tudo, de todas as coisas. Por isso o mandamento com promessa: amarás a Deus acima de tudo, de todas as coisas, e a Ele adorarás, a Ele prestará culto. E por último, quem vai ficar fora do céu? Quem vai morar no inferno com Satanás? Aquele que ama e pratica a mentira. Então, querido, que tipo de palavra você tem proferido? Tá? Eu, particularmente, pastor dessa igreja, irmãos que aqui congregam comigo, sabem que eu odeio mentira, detesto crente, ainda mais vindo de crente, tá? Mentiu para mim, acabou, perdeu todo o sentido de confiança. Fale sempre a verdade, até porque a Bíblia diz que existe um pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. E vemos mentira hoje em todos os níveis, né? Mentira na política, mentira no governo, mentira nas instituições, mentira em casa, em família, no trabalho. E não podemos, vamos empurrar nada para debaixo do tapete, não. Mentira na igreja também. Um monte de bando de crente mentiroso. Então você que anda mentindo aí, tá tentando enganar, você não vai mentir, enganar Deus, não. Então se arrepende da tua mentira, tá? Peça perdão a Deus e volte a falar verdade. Tá? Até porque verdade não é apenas um princípio na língua portuguesa, não é apenas uma palavra do vernáculo. Se você não entendeu, o próprio Jesus disse que ele é caminho e o quê? Verdade, tá? E vida. Então, cuidado aí, você que anda mentindo, achando, uma mentirinha leve, pequenininha, não tem nada a ver, é só uma mentirinha, etc e tal. Então, querido, preste atenção, tá? Mentiroso não entra no céu. Versículo 16, caminhando para o final, diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. A quem? As igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, quem vai enviar aqui o mensageiro aqui para testificar as coisas às igrejas é o próprio Jesus. Ele diz que ele é a raiz da geração de Davi, ele é a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã é aquela estrela que você vai olhar para o céu, né, quando não está nublado. É a primeira estrela, tá, que vai surgir no início da noite. Então, quando está anoitecendo, quando vem aquele lusco-fusco ali, se o céu estiver bem claro, sem nuvens, você vai ver uma estrela brilhando lá. Aí essa é a primeira estrela que surge. E é a última estrela que perde o brilho também quando o dia está amanhecendo, tá? O sol tá nascendo, você vai olhar para o céu e ainda tem uma estrela brilhando lá ainda. Essa é a estrela que Jesus se refere, quando ele diz aqui que ele é a brilhante estrela da manhã. É a primeira que surge no início da noite e a última que deixa de brilhar no início do dia. E para terminar, versículo 17 diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Que Espírito é esse? Espírito Santo. A noiva, quem é a noiva? A igreja de Cristo. Nós, igreja, nós, noiva. Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Então, aquele que ouve essa palavra, pratica essa palavra, ele vai entender isso aqui, tá? No mais profundo sentido. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. Então, você que tem sede de Deus, tem sede da palavra, tem sede de perdão, tem sede de salvação, você que está vivendo aí afastado da igreja, tá dando uma voltinha aí na Babilônia, no Egito, é hora de voltar, é hora de retornar.
Espero que você tenha um encontro com Jesus, um reencontro, uma aliança refeita em casa agora, e você está ao alcance da nossa voz, tá? Depois dessa pregação, durante a mensagem, tá? Levante a tua mão, tá? Ajoelhe, se dobre, se reconheça o teu estado de pecador, de perdido, e volte para os caminhos do Senhor, você que está afastado. E você que não tem ainda uma experiência de salvação em Jesus, é tempo de salvação, é tempo de perdão, é tempo de justificação. Por isso ele vai dizer o seguinte, final do versículo 17, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Tá? A água da vida quem é? Jesus. Jesus, ele declarou algumas palavras que João lá, o evangelho de João vai dizer isso, 1º e 2º João também, e aqui em Apocalipse, ele vai dizer que ele é pão da vida, ele é primeiro e último, ele é brilhante estrela da manhã, ele é a água da vida também. Então, mais uma vez aqui, quem quiser receba de graça a água da vida. Então, evangelho, tá, não tem que se pagar por perdão, por salvação. Não vou entrar nesse mérito aqui, algumas igrejas aí com essa prática maluca aí, mas é de graça, tá? É de graça, mas custou alto. Custou quem? Custou Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Então, o preço foi alto, mas é de graça, como diz Efésios, a salvação é de graça e é pela graça. Então, que você realmente possa ter entendido essa mensagem desta noite, que é uma mensagem de refrigério, mas também uma mensagem de recomeço, né, de refazer-se uma aliança, e uma mensagem também de salvação. E que você realmente possa pensar, reavaliar, refletir como está a tua vida com Deus. Então, Deus está disposto a te receber, tá? Te guardar e te proteger. Ele é o nosso abrigo. E a gente que está afastado da casa de Deus, você que quebrou uma aliança lá atrás, quero dizer para você que Deus continua sendo Deus de aliança. E você que ainda não pertence ao povo de Deus, à noiva, que nesta noite você possa abrir teu coração, deixar o Senhor Jesus entrar e fazer parte dessa nação santa, desse povo que vai morar com Ele. E como diz o texto que nós acabamos de ler aqui, tá? Certamente venho sem demora, capítulo 20, termina dizendo o seguinte, então está próximo. E das duas uma, se o Senhor não voltar, com certeza você vai se encontrar com Ele. Então nós vamos orar e depois vamos estar encerrando o programa dessa noite. Se você quer agora retornar para Cristo, nos acompanhe em oração. Se você quer entregar sua vida para Cristo agora, também nos acompanhe em oração e faça essa aliança com o Senhor nesta noite ainda. Senhor Deus e Pai, tua mensagem foi proclamada esta noite, teu evangelho. Não sabemos a quem a tua palavra alcançou nesta noite, com perdão, com salvação ou com reconciliação, mas o Senhor sabe. E essas pessoas que afastadas estão, que agora desejam voltar, que o Senhor possa estar recebendo de volta, novamente junto a teu aprisco, a tua igreja, e que ao término dessa quarentena eles possam procurar a igreja mais próxima, ou vir aqui a nossa igreja, se ele mora aqui por perto, e aqueles também que entregaram suas vidas a Jesus agora, que você possa estar recebendo, perdoando, livrando-os, nos guardando, Deus, e preparando no seu dia a dia, na sua jornada diária, para juntos vivermos de eternidade contigo. E se essa pessoa também, ó Deus, está próximo aqui da nossa igreja, próximo a nós, ou alguma outra igreja, outro estado, que ele possa procurar a igreja, um pastor, e dizer que entregou a sua vida a Jesus para receber ali um auxílio espiritual e continuar na sua jornada, a sua peregrinação terrena. Muito obrigado por mais esse programa, por mais essa noite, e aos nossos ouvintes, que tenham uma noite de paz, uma noite de harmonia, que oramos em nome de Jesus. Amém? Então estamos encerrando assim o nosso terceiro programa Quarentena com Cristo. Então você pode aí estar mandando a tua mensagem, comentando o programa através do telefone, código de área 21, telefone 965 141 108, 965 141 108. Também pode nos ajudar assinando aí o link, está aqui à minha direita aí, para que a gente possa ter 1000 inscritos para a transmissão no YouTube. Então assim terminamos a nossa programação de hoje.